Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Health Check. Se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, faça sua inscrição no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Todas as terças eu envio dicas práticas que todo DBA SQL Server passa no seu dia a dia. Já estão rolando também as inscrições para o nosso workshop DBA 4T. É um evento online, gratuito e ao vivo que vai acontecer no dia 1º de outubro às 20 horas. Nesse evento eu vou ensinar 4 temas essenciais que todo DBA SQL Server ou pessoas que desejam entrar para a área de banco de dados precisam aprender. O link para inscrição também está na descrição desse vídeo. Vamos falar então sobre o Health Check. É uma espécie de exame a qual você verifica qual que é a saúde atual do ambiente de banco de dados. O intuito dessa verificação é fazer com que você, através de alguns contadores e algumas informações a mais que o DBA pode coletar, ele possa identificar qual que é a real situação daquele ambiente de banco de dados naquele momento. Porque muitas vezes o cliente não tem conhecimento sobre o banco de dados e por conta disso ele não sabe os riscos e os problemas em que ele pode estar sujeito por conta de não ter um acompanhamento do banco de dados dele. E além disso, o DBA pode aproveitar essa verificação para apontar formas práticas e tarefas práticas em que ele pode ajudar o cliente ou o futuro cliente a sanar esses problemas e, claro, deixar o cliente mais tranquilo. Geralmente, eu aplico essa verificação em 2 cenários possíveis. O primeiro e mais comum é quando eu recebo uma solicitação de um cliente, um possível cliente, para que seja feita uma análise do ambiente dele naquele momento, para que a gente possa pontuar a ele o que é necessário ser feito, qual que é a situação do ambiente dele, de forma prática também montar uma proposta ou um orçamento para acabar encaminhando para esse cliente. O DBA então ele conecta no ambiente, faz as coletas e monta um dashboard, um relatório, um report que vai ser encaminhado para esse cliente juntamente geralmente com um orçamento. E o segundo cenário, na verdade, é uma oportunidade. É comum algumas empresas, alguns clientes contratarem o serviço de um DBA de forma pontual. Vou dar um exemplo aqui. Precisa ser aplicado um Service Pack na instância do SQL Server, ou então precisa se montar um ambiente de homologação do ambiente de banco de dados do cliente. Então ele vai lá, consulta um DBA SQL Server, pede um orçamento e fecha o negócio com o DBA. Então o DBA foi contratado exclusivamente para fazer uma determinada ação no banco de dados do cliente. Mas aí é onde mora a oportunidade. Como você já vai estar dentro do ambiente do cliente para fazer essa ação a qual você foi contratado, nada impede de que você faça um check-up geral do ambiente, para que você possa exibir ao cliente no final um panorama geral de como está o ambiente dele. Então, por um lado, você vai executar a ação a qual você foi contratado e por outro, de forma proativa, você vai estar fazendo um check-up do ambiente dele, o health check do ambiente dele e encaminhando no final o resultado da ação que você foi contratado para fazer e também um check-up ali, a validação do ambiente dele, para que ele possa entender como que está o ambiente dele naquele momento. Um ponto interessante é que na maioria dos casos, geralmente quando não se tem um acompanhamento ali constante do DBA, não se tem uma administração do DBA, essa verificação, o Health Check, ela aponta muitos problemas, que inclusive o cliente nem fazia ideia que ele tinha, porque ele não tem conhecimento sobre banco de dados. Então esse check-up, essa verificação vai auxiliar o cliente também a entender que ele está correndo riscos, que ele pode ter algum tipo de problema que poderia ser evitado. Na minha experiência aí de vários anos já trabalhando com banco de dados SQL Server, na maioria das vezes em que você envia um Health Check para o seu futuro cliente, acaba virando, se convertendo em um contrato. Por quê? Porque você entregou a ele algo que ele não esperava. Ele te contratou para fazer uma determinada ação, você não somente fez aquela ação com qualidade, como ainda entregou a ele algo a mais, uma verificação completa do ambiente dele, que permitiu ele ter uma visibilidade maior de tudo que está se passando ali naquele ambiente dele. Ele descobre que tem problemas, sabe que você tem capacidade técnica e conhecimento para tratar os problemas, afinal de contas foi você que encaminhou para ele esse tipo de situação, e agora ele confia ainda mais no seu trabalho, porque você entregou algo que ele não pagou para que você fizesse, então você fez algo a mais por ele. O resultado disso é incrível, porque o cliente fica mais seguro,
fica mais satisfeito e o DBA também ganha por tabela, porque ele pode ganhar um novo contrato para atender um novo cliente e também tem mais um cliente bem atendido. Eu costumo utilizar no mínimo 10 contadores do SQL Server para fazer o health check dos ambientes em que eu atuo. Eu lembro de um caso em que eu estive no ambiente de um possível cliente em que eu apliquei essas verificações e praticamente todos os contadores deram negativos, ou seja, o cliente não tinha aquelas necessidades que eram precisas para manter o ambiente saudável. Estava um completo caos no ambiente dele. O interessante é focar em pontos estratégicos como performance, segurança e backup. Além de ser assuntos muito importantes, são assuntos que saltam aos olhos. Imagine o CEO de uma empresa recebendo um reporte, um relatório que indica que o banco de dados principal da empresa deles, tem todas as informações da empresa, corre risco de ser invadido a qualquer momento, de ter os dados roubados, sequestrados. Corre-se o risco de, se perder o servidor, perder todas as informações, porque não tem um backup adequado. Com certeza isso vai chamar a atenção das pessoas que precisam estar cientes dos problemas e dos riscos que acontecem. Não vai ser mais apenas um relatório ali na caixa de e-mails dos gerentes, vai ser algo que vai de fato chamar a atenção. Claro, daqueles que têm juízo. No DBA, você deve elencar quais são os contadores e informações que você julga necessário para montar o health check do seu cliente ou do seu futuro cliente. Mas eu vou passar aqui alguns que eu julgo serem importantíssimos e que não podem faltar em hipótese alguma nas verificações que você pode fazer. Eu dividi em 3 grupos: segurança, performance e backup. Na parte de segurança, deve-se avaliar as boas práticas. O primeiro item seria: o Logon SA, ele está habilitado? Ele sempre deve ficar desabilitado. Isso é uma informação muito importante tratando-se de segurança. Inclusive eu já tive algumas experiências que foram bem absurdas. Já peguei alguns casos em que o Logon SA, além de estar habilitado, que é o administrador total da instância do SQL Server, ele estava configurado com a senha 123456. Isso mesmo, completo risco. Além disso, você deve verificar também se, além do usuário SA que deve estar desabilitado, quantos logons sysadmin existem configurados nas instâncias de forma habilitada. Geralmente, uma boa prática é você manter apenas 2 logons sysadmin habilitados, um logon SQL e um logon do modo Windows Authentication, para que você possa ter ali uma ação caso seja necessário. Outra verificação é quanto tempo faz que a senha dos logons sysadmin da instância não são alterados. O recomendado é que essa alteração seja feita no mínimo a cada 60 dias, porque isso pode representar um problema. Trocas de funcionários, de colaboradores que tinham acesso a essas senhas, ou até mesmo quando alguém de forma errada deixa anotado a senha num papel, ou até mesmo um arquivo no computador e essa informação pode ser acessada por outras pessoas. Então, por boa prática, é necessário que a senha seja alterada no mínimo a cada 60 dias. Outra verificação: o SQL Server está configurado na porta padrão, que é a 1433? Se estiver, está errado. Você sempre deve, como DBA, colocar o SQL Server numa porta diferente da padrão, porque afinal de contas, em casos de tentativas de invasão, essa porta padrão vai ser a primeira que vai ser tentada a invasão, que vai ser tentada as solicitações ali de conexão. Então é muito importante ter uma porta diferente. Então verificar se está ou não na porta padrão do SQL deve ser uma verificação que deve estar no seu health check. Além disso, verificar se o firewall do Windows está ativado. É importante você ter tanto o SQL Server configurado numa porta diferente da padrão, como o firewall do Windows ativado com uma exceção de conexão apenas na porta do SQL Server. Isso também vai ajudar a evitar invasões ali no seu ambiente de banco de dados. Mais uma verificação: o banco de dados oficial da aplicação está alocado com os arquivos alocados na unidade C do servidor? Isso também está errado. Devem ser alocados os arquivos em unidades diferentes da unidade C do servidor, ou onde estiver o Windows instalado. Geralmente ele é instalado na unidade C. Então é uma boa prática você manter os bancos de dados alocados em unidades diferentes da unidade onde está o Windows. E por último, na parte de segurança, o que não pode faltar no seu health check é a verificação da integridade das bases, ou seja, o CheckDB. Você deve verificar se foi executado o CheckDB nos últimos 15 dias no banco oficial do seu cliente.
Por boa prática, você deve rodar o CheckDB no máximo a cada 10 dias no ambiente de banco de dados para garantir que o banco de dados está estável, que ele não tem nenhuma página de dados corrompida. O ideal mesmo, se for possível, se o seu banco não for tão grande, é que você execute essa verificação todos os dias. Mas como não é a realidade de muitos ambientes por conta do tamanho dos bancos, do hardware disponível, você pode espaçar um pouco mais, a cada 5 dias, a cada 7 dias, 10, mas não passe de 15 dias. Por que isso é importante? Se você tem uma página de dados corrompida e você leva ali 10, 15, 20, 30 dias para identificar que aquela página está corrompida, pode acontecer dos seus backups também estarem sendo gerados com as páginas corrompidas e em determinado momento não ser possível mais você recuperar aquelas informações das páginas que estão perdidas. Então por isso é importante você rodar o CheckDB com uma frequência baixa para que você possa identificar logo que aconteça algum tipo de problema de corrupção de dados, você já identificar e já tomar uma ação. Então se no ambiente do cliente que você está vendo não rodou o CheckDB nos últimos 15 dias, é mais um ponto negativo aí para o ambiente. O segundo grupo de informações que o DBA pode coletar para o Health Check é na parte de performance. Então você deve avaliar se existe uma política, uma rotina de manutenção, de rebuild e reorganize dos índices, executando pelo menos uma vez por semana no ambiente. Caso não tenha, é um ponto a se destacar com o cliente. Também verificar se existe uma rotina semanal de atualização de estatísticas da base, para que você mantenha as estatísticas atualizadas e não perca performance na execução das queries. Existem também queries com um tempo de execução acima de 5 segundos, é mais um ponto de alerta. Existem queries com consumo de CPU acima de 1500 ticks, que é o contador de CPU, também é mais um alerta aí que você deve chamar a atenção do seu cliente. Outro contador importante é o Page Life, ou seja, quanto tempo de vida tem uma página de dados na memória do seu banco. Esse contador ele vai identificar e te mostrar se está ocorrendo algum tipo de gargalo na parte de memória do seu banco de dados, do cache do seu banco de dados. Então, se o contador estiver abaixo de 300, ou seja, abaixo de 300 segundos está durando a página de dados na memória, representa também um problema ali, que você pode tratar, melhorar, para que o cliente possa ter um desempenho melhor. E por último, o teste de escrita. Você pode, através de alguns scripts, de algumas procedures, fazer um teste de escrita do disco e coletar informação. Um resultado razoável de escrita é que o disco do banco de dados SQL Server consiga executar no mínimo 300 inserts por segundo. Então, como a sua medição, se você identificar que o disco está entregando menos do que 300 inserts por segundo, também representa um problema ao qual você pode melhorar para o seu cliente de alguma forma e ele precisa saber que isso está impactando na performance do ambiente dele. O terceiro grupo de verificações que você deve fazer no ambiente do seu cliente é em relação a backup. E a primeira verificação é se está sendo feito backup full da base MSDB do ambiente. O MSDB é onde ficam armazenadas todas as informações relacionadas ao SQL Agent, informações de jobs, informações de execuções de scripts, enfim. É importantíssimo que tenha-se um backup ao menos uma vez por semana dessa base. Então você deve verificar se nos últimos 7 dias foi gerado um backup do MSDB. O segundo ponto é se foi gerado um backup full do banco oficial da aplicação, do que o cliente utiliza, nos últimos 7 dias também. Em alguns casos, onde o banco de dados ele é muito grande, são muitos teras, a estratégia de backup que é adotada pode ser um pouco diferente, um pouco mais espaçada. O backup full a cada 10 dias, a cada 15 dias ou até uma vez por mês. Mas isso vai variar de ambiente para ambiente, mas não é tão comum. O mais comum mesmo é que você tenha ali um backup full pelo menos uma vez por semana. Caso o cliente não tenha e não seja adotada uma estratégia por conta da base ser grande de forma diferente, é um ponto de atenção que você deve destacar para o cliente. Além disso, você precisa verificar backups diferenciais e backups de log. Foi gerado backup diferencial nos últimos 2 dias? Por que é importante gerar o backup diferencial? Como você tem o backup full com espaço maior, ou seja, uma vez por semana, se o seu banco de dados para 3 dias depois que gerou o backup full, você perderia 3 dias de dados. Então é importante você acrescentar na sua política de backup backups diferenciais, ou seja, entre a execução de um full e o outro, você ter vários outros backups diferenciais
que vão permitir com que você possa recuperar o banco de dados com um intervalo de perda menor. Então é importantíssimo você verificar se nos últimos 2 dias foi gerado um backup diferencial. Além disso, você deve verificar se o backup de log foi executado nas últimas 5 horas. Assim como o backup diff ele encurta o espaço entre um backup full e outro, o backup de log ele encurta o espaço entre um backup diff e outro, de maneira que você possa recuperar o banco com um tempo de perda aí máximo de, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, conforme você configurar. Então, se o ambiente do seu cliente é propício a fazer backup de log e não tem um backup gerado nas últimas 5 horas, também é um problema aí que você deve apontar para ele nesse Health Check. Outra verificação é se todos esses backups que a gente falou até agora, eles estão incluídos na cláusula de geração dos backups, a tag checksum. Ela vai verificar essa tag se existe algum problema de corromper alguma informação, algum cabeçalho de página, algum dado específico dentro dessas bases, e aí ele vai apontar para você na geração do backup que existe um problema. É mais uma forma de você identificar um possível problema no banco e já tomar uma ação ali rápida, sem deixar esse problema se propagar muito mais ali no seu ambiente. A penúltima verificação aqui da parte de backup é identificar se os backups gerados, uma vez que estão íntegros, estão sendo armazenados fora do ambiente do banco de dados, ou seja, fora do servidor. Porque de nada adianta você gerar o backup no próprio servidor, se você perder o servidor, perder a máquina, você perdeu o seu banco e perdeu os seus backups juntos. Então não faz sentido, você precisa ter a certeza de que além de ser gerados backups, eles estão sendo armazenados também no ambiente fora, seja em um HD externo, seja numa fita ou seja até mesmo em um ambiente em nuvem. É importantíssimo verificar isso e caso não esteja sendo feito, mais um ponto negativo aí para o ambiente do seu cliente. E por fim, você deve verificar se backups foram testados nos últimos 15 dias. Então é um ciclo. Você faz o backup com a verificação checksum, armazena esse backup fora do servidor e agora você precisa testar esse arquivo, porque se um dia você precisar usar esse backup, você tem que estar seguro e ter a garantia de que esse backup vai estar funcional. Então verifique se no ambiente do seu cliente existe alguma política ou alguma regra de testes dos backups, ou seja, pega o backup armazenado fora, traz para o ambiente de banco e restaura ele para validar se está funcional. Caso tenha, ótimo, excelente. Caso não tenha, deve ser apontado também no Health Check para o seu cliente. Essas são as informações que eu julgo essenciais para você ter no seu Health Check. Elas não podem faltar de forma alguma. Mas claro, como DBA, você deve avaliar e ter o seu método de trabalho. Se você julgar necessário, você pode e deve acrescentar outros contadores, outros tipos de informações que você identificar ali que são necessárias para o ambiente do seu cliente que você está avaliando. 95% de todas essas verificações aqui que eu citei para vocês, elas podem ser coletadas através de scripts. Então o DBA pode desenvolver um script que vai coletar todas essas informações e enviar para ele no e-mail ou até mesmo preencher uma tabela a qual ele pode coletar esses dados depois para gerar o relatório final para o cliente. Uma informação importante é que, como você pode ter esse script em mãos já preparado, enquanto você está conectado no ambiente para fazer determinada ação que o cliente pediu, você pode deixar em segundo plano, executando esse seu script, coletando essas informações, e aí no final da tarefa que você está executando, você já vai ter em mãos todas as informações para já montar ali o Health Check e encaminhar para o seu cliente. Essa dica é boa, hein? Com os dados em mãos, monte um relatório que chame a atenção do seu cliente com as informações na medida. Nem muita informação e também nem informação de menos. Eu vi uma frase há uns anos atrás que para mim faz todo sentido. Você tem ali 1 hora para tratar os dados, para coletar e desenvolver o que você precisa e apenas 5 minutos para impressionar quem está vendo aqueles dados, quem está lendo aquele relatório. Uma forma que tem funcionado muito bem nos relatórios que eu tenho montado de Health Check para os meus clientes é através da exibição por uma régua. Você divide a régua em 3 fases, em 3 cores, vermelho, amarelo e verde. E você vai identificar em que situação está o cliente e mostrar para ele de uma forma visual em que situação ele se encontra no momento. Então vamos pegar aqui o exemplo da segurança. Eu citei 6 itens de verificação. Então digamos que entre 1 e 3, se for verdadeiro, você vai estar dentro do vermelho.
de 4 a 5 você vai estar no amarelo e o 6 representa que está tudo ok e você vai estar no verde. Então, dos 6 verificações, quantas o seu cliente atende? Então, você foi lá, coletou as informações e apenas 2 ele está ok. Então, nessa régua, ele vai estar ali no ponto 2, que vai representar que ele está no vermelho. Essa é uma forma de chamar a atenção de quem está vendo o relatório. Poxa, naquele assunto segurança, o meu ambiente está no vermelho, ou seja, eu estou correndo risco, tenho algum tipo de problema. Isso vai chamar a atenção de quem está vendo o relatório. E abaixo da régua eu faço uma breve descrição do que aquela situação representa. Então, se ele está no vermelho, o que vai representar ele estar no vermelho? Ele pode ter uma invasão a qualquer momento no ambiente dele, pode ter os dados dele sequestrados, pode perder dados porque uma base está corrompida. Enfim, de acordo com as informações coletadas, eu vou fazer uma breve descrição de todos os riscos que ele está correndo por conta daquela situação atual. E aí, através disso, ele vai ter uma noção do que ele precisa executar no ambiente dele para corrigir esses problemas. E isso eu faço para todos os grupos de informações que eu coletei. Nesse exemplo que a gente está falando, faríamos essa descrição para a parte de segurança, performance e backup, mas caso você inclua outros grupos de informações, você faz a mesma coisa. A régua para aquele grupo, em qual situação o cliente se encontra e o que aquilo ali representa de problema ou risco para ele. E no final, você pode também colocar as ações práticas ao qual você, como DBA, pode executar para corrigir e deixar o ambiente dele mais seguro e o cliente também mais tranquilo. No final, o cliente vai ter uma boa noção ali, avaliando aquelas réguas que você colocou, qual que é o panorama geral do ambiente dele. Imagine só para um gerente, para um dono de empresa, ver que em todos os quesitos o ambiente de banco de dados dele está tudo no vermelho. Com certeza isso não vai ser agradável, ele vai gerar um certo desconforto. Então, por isso, a chance dele contratar o seu serviço é muito maior. Que ele, além de ter a confiança em você, como a gente já falou, ele vai entender que ele de fato está correndo risco. E aí é onde entra o DBA para fazer todas as ações e corrigir os problemas e deixar o cliente satisfeito. Dificilmente ele não vai contratar o seu trabalho. Então, por isso, eu recomendo, faça essas verificações quando você tiver a oportunidade, estiver conectado no ambiente de um cliente, deixe os seus scripts já preparados, não custa, você executa essa verificação nele, monta ali de uma forma prática, um dashboard bonito, exibe para ele e com certeza você vai não somente ganhar a confiança dele, como também possivelmente ganhar um cliente novo aí para sua carteira de clientes. No vídeo de hoje eu falei sobre como montar um health check, qual que é a importância e quais são as métricas que você deve acompanhar como DBA para montar um bom relatório e convencer o seu cliente de que ele precisa do seu trabalho como DBA. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos, ative as notificações. Até a próxima, tchau!